Aleluia. Então pega a tua Bíblia essa noite. Você que trouxe ela. Oh, Deus de poder, Deus de glória. Tu és poderoso, Jesus. Pega a tua Bíblia, eu te convido a abrir ela no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, nós vamos ler o versículo 5 em diante. Mateus, capítulo de número 8, nós vamos ler o versículo 5 em diante. Quem achou, diga amém. Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 5. Quem achou, diga amém. Vamos ler, olha só o que diz. Diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra. Repita comigo: uma palavra. Diga: uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Glória a Deus. Só feche teus olhos mais um minuto, só mais um momento. Mas repita comigo essas palavras, diga assim: Senhor Jesus, Espírito Santo, essa noite eu necessito ouvir a tua voz. Então fala comigo, diga amém. Dê um aplauso bem bonito para Jesus. Pode sentar. Senta. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para os nossos corações essa noite. Aquilo que Deus nos orientou para trazer como palavra. Existe uma regra, pelo menos, que tem que ser cumprida quando qualquer pessoa sobe no altar para pregar a palavra. Pastor, qual é a regra? Orar a Deus e pedir para que Deus ele direcione aquilo que Ele quer falar naquele dia e naquela noite. E meditando e orando ao Senhor, Deus me levou para essa palavra de Mateus capítulo 8, versículo 5. O título colocado aqui na minha Bíblia chama-se Um Centurião que Demonstra Fé. Pastor, um centurião que demonstra fé. Só para nós aqui termos um entendimento maior, vamos descobrir primeiro que se trata esse termo que a Bíblia está usando, centurião. Pastor, é um cinturão usado pelos homens? Não, é centurião. Para questão de informação, centurião era uma patente dentro do exército romano. Uma patente, quando eu falo em patente, eu trago como exemplo a nossa hierarquia militar que existe no Brasil. Não existe cabo, soldado, sargento, general, almirante, e vai subindo as patentes.
No exército romano, na época, também existia patentes. E um dos graus, uma das patentes que existia na época era centurião. Pastor, o centurião era o quê? Era um soldado que tinha sido delegado para ele a autoridade de mandar, essa é a verdade, mandar em 100 soldados. Pastor, mandar em 100 soldados. Então o centurião, ele era responsável por 100 soldados que estavam sob o seu comando. Se ele mandasse vai, os soldados tinham que ir. Se ele mandasse fica, os soldados tinham que ficar. O que aquele centurião mandasse fazer, aqueles 100 soldados estavam ali para cumprir ordens. Então nós estamos diante de um personagem aqui, primeiro, de um homem que tem autoridade. Pastor, esse centurião que o senhor está pregando hoje, ele tem autoridade? É, autoridade. Só que existe duas autoridades. Existe uma autoridade delegada pelos homens e existe uma autoridade delegada por Deus. Todas as duas é válida. Nós estamos aqui diante de dois personagens. De um soldado que tem autoridade delegada pelos homens e nós estamos diante de Jesus, que tem uma autoridade sobre a sua vida delegada pelo próprio Deus. E a Bíblia está dizendo que Jesus ele vai visitar, ele vai pregar, ele vai ali numa cidade chamada Cafarnaum. O nome dessa cidade é esse, Cafarnaum. E a Bíblia diz que quando Jesus ele entra naquela cidade, o Mateus, que é esse evangelista, ele narrou dessa forma: veio ao encontro de Jesus um centurião e disse para Jesus: mestre, o meu servo, em algumas traduções, o meu soldado, ele está paralítico, ele está moribundo, ele está enfermo lá na casa dele. E eu queria que o Senhor fizesse alguma coisa. Eu queria que o Senhor fizesse algo. Porque até mesmo aquele centurião, com certeza, ele já tinha ouvido falar daquilo que Jesus tinha feito por onde ele tinha passado. E pastor, o que Jesus ele tinha feito por onde tinha passado? Aonde Jesus estava passando, milagres estavam acontecendo. Os paralíticos estavam sendo levantados, os cegos estavam voltando a ter visão, os oprimidos estavam sendo libertos e até mesmo os mortos estavam ressuscitando. Então esse centurião, ele chega para a pessoa certa, para pedir para a pessoa certa aquilo que ele queria que acontecesse. O que ele queria que acontecesse, pastor? Ele queria que acontecesse um milagre na vida do servo dele, na vida de um soldado dele. E existe uma grande diferença em você pedir um milagre para a pessoa errada e pedir um milagre para a pessoa certa. Eu descobri um tempo na minha vida que tem muita gente não recebendo milagres na sua vida, primeiro, porque estão pedindo e confiando na pessoa errada. Quando você pede e confia em pessoas erradas, o milagre ele não vai acontecer na tua vida. Nós vivemos um tempo onde os homens, eles são amantes de si mesmos. Eles confiam muito na força dos seus braços. Vivemos hoje um tempo da modernidade, onde a inteligência ela está alastrada. Hoje todo mundo sabe alguma coisa. Todo mundo quer ser maior do que alguém a nível de inteligência. E pelo o tempo que nós vivemos, nós somos tentados muitas das vezes, e em muitas situações da nossa vida, a confiar em pessoas, a confiar em homens, que muitas das vezes, ser bem sincero com você, que em muitas das vezes esses homens até estudaram e são conhecedores de certos assuntos. Aí pelo fato de pessoas terem estudado e serem conhecedoras de certos assuntos,
nós, muitas das vezes, depositamos toda a nossa confiança naquela pessoa. Nós estamos diante de um homem enfermo. Se eu perguntasse para alguém aqui essa noite, se você ficar doente, qual é a pessoa que você vai procurar de imediato? Muitos aqui de imediato iriam procurar um médico. Porque o médico é a pessoa que trata dos doentes. Quando você tem alguma enfermidade, você vai direto para onde? Para a UPA. E eu quero que você entenda algo aqui essa noite, que eu não estou pregando nada contra você procurar médico quando estiver doente, ou você ir ao hospital, a uma UPA quando precisar. Mas eu quero trazer uma verdade para o nosso coração essa noite, que é aquela verdade que uns crentes do passado, crentes que viviam aí há muitos anos atrás, eles conheceram essa verdade. Pastor, qual é essa verdade? Antes de procurar solução em qualquer pessoa, antes de procurar solução em médicos, a expectativa e a confiança primária, quando eu falo primária, é a primeira coisa que você tem que fazer, é confiar em Deus, é ir até Jesus. E eu sei que existem pessoas com muitos problemas hoje, mas essas pessoas, elas tentam resolver os seus problemas, muitas das vezes, na visão humana. Visão humana, pastor. Visão humana, eu estou desempregado, e a visão humana, pastor, é eu ir atrás de uma pessoa e pedir para ela abrir uma porta de emprego para mim. Eu estou certo ou não está, pastor? Está certo. Se você quer uma porta aberta, você tem que ir realmente atrás. Visão humana, pastor, se eu estou enfermo, eu não tenho que ir para o médico, eu não tenho que ir para a UPA, está certo, está certo. Mas algo que você não deve esquecer jamais, o que, pastor? Que você é crente e você serve um Deus que tudo pode fazer. Um Deus que abre porta, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que quando nós colocamos as nossas necessidades diante dele, ele se transforma, ele vem sobre nossa vida como esse Deus da provisão, como esse Deus da cura, como esse Deus da salvação. Por quê? Porque nós temos que primeiro, entenda, depositar nossa expectativa e nossa confiança em Deus, em Jesus. Nós estamos diante de um centurião, um personagem da Bíblia, que ele poderia muito bem olhar para o servo dele e falar assim: rapaz, vou te levar no hospital. Rapaz, eu vou te levar ali no fulano de tal, que ele é conhecido como uma pessoa que trata pessoas com remédios caseiros, e eu vou te levar lá. O centurião, ele poderia muito bem fazer isso, levar o servo dele na melhor hospital da época, lá em Roma. Mas sabe o que esse homem ele fez? Esse homem, primeira coisa que ele fez, ele foi até Jesus, e ele foi colocar essa dificuldade que ele estava vivendo diante de Jesus. Em algumas traduções, ainda mais lá no livro de Lucas, quando retrata essa mesma história, a Bíblia fala que esse centurião, ele era uma pessoa boa, ele tinha um coração bom, porque ele era um soldado romano que tinha soldados, né, sobre a sua autoridade. Só que esse homem, ele se gostava dos judeus, ele gostava do povo de Israel. É tanto que Lucas relata que ele foi um dos financiadores, aquele que deu recursos para construir uma sinagoga. Sinagoga era o lugar onde o povo judeu ia ali para adorar a Deus. E esse centurião romano, ele gostava tanto do povo de Israel, ele tinha uma afinidade com aquele povo, que o livro de Lucas fala que ele deu recursos para que uma sinagoga fosse construída. Então, pelos judeus, pelo povo ali da cidade, esse homem, ele era visto como uma pessoa boa. Por quê? Porque ele ajudou a construir a sinagoga da cidade. E agora, Jesus, sabendo disso, Jesus agora está diante desse homem, e esse homem leva essa causa até Jesus. E Jesus, sabendo que era uma pessoa de autoestima naquele lugar,
Jesus, ele ia lá na casa daquele homem, curar o servo do centurião. Mas quando Jesus ele está aqui, se preparando para ir lá na casa, porque ele pediu, olha, o meu servo está moribundo, está paralítico, quero que o Senhor cure ele. Cura. E Jesus aqui se preparando, mas quando de repente o centurião olha para ele e fala assim, mas mestre, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Olha só a humildade do cara. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, Deus. Eu não sou digno disso, não. Aí ele continua e diz assim para Jesus, mas mestre, Jesus, diga apenas uma palavra. Diga apenas uma palavra. E o meu servo, ele será curado. Jesus, não necessita o Senhor ir lá. É só o Senhor falar alguma coisa que eu creio. Eu tenho fé suficiente para acreditar que o meu servo, ele vai ser curado. Olha a cara de espanto de Jesus. Tu está mandando eu dizer uma palavra. Eu até ia lá na tua casa curar o teu servo. Aí Jesus olha para a multidão e fala para a multidão, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Em todo o Israel, jamais se viu uma fé tão grande como a fé desse centurião. Olha só o que Jesus está dizendo, em todo Israel não tem ninguém com uma fé maior do que ele, porque ele falou para Jesus isso, não necessita o Senhor ir lá, se o Senhor disser uma palavra somente, o meu servo, ele será curado. Aí a Bíblia diz, no final do versículo, e Jesus disse para aquele centurião, vai e seja feita conforme a tua fé. E ele foi embora, e quando ele chegou lá na casa dele, o servo dele já estava curado daquela enfermidade. Pastor, o que nós podemos aprender aqui? Primeira coisa que nós podemos aprender, primeiro, que o centurião, ele era um homem, se nós colocássemos aqui numa linguagem meio bíblica, ele era um homem de fora da linhagem real, ele não era judeu, ele era romano. E esse centurião, ele tinha uma fé que muitas pessoas de dentro da casa não tinham. Seria a mesma coisa de falar assim, apareceu uma pessoa que não é nem da igreja, mas essa pessoa tem mais fé do que pessoas aqui dentro da igreja. O centurião, ele se enquadra perfeitamente nesse exemplo, de uma pessoa de fora ter mais fé do que aqueles que estão aqui dentro. Mas não seria ilógico pensar dessa forma, pastor? Seria ilógico, porque até mesmo aqueles que estão aqui dentro estão em contatos constantemente com a palavra de Deus e com Jesus. Mas eu conheço pessoas que elas nem são crentes, elas ainda nem se converteram. Algumas pessoas até falam a respeito delas assim, rapaz, falta só aceitar Jesus, porque é uma pessoa de fé, uma pessoa boa, uma pessoa que pratica caridade, a única coisa que falta para ela é aceitar Jesus. Eu conheço algumas pessoas assim, e convivendo com essas pessoas, sabe o que eu aprendo? Elas têm muito mais fé do que alguns propriamente de dentro da casa. Elas acreditam mais que as coisas vai dar certo na vida delas, do que até mesmo aqueles que estão em contato constantemente com a palavra de Deus. E eu quero trazer para nós esse ensinamento e fazer nós nos envergonharmos, essa é a verdade. Porque a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você, crente, que vem constantemente na igreja, você teria que ter uma fé, sim, maior do que aquela que você tem hoje. E nós não poderíamos de forma nenhuma perder para aqueles que ainda nem têm Jesus em sua vida. Mas aqueles que não têm Jesus em sua vida, alguns, a palavra que está na boca deles é essa, vai dar certo, eu vou conquistar, a pessoa lá vai ser sarada. Muitas pessoas que nem são crentes têm esse pensamento e essas palavras na boca. Mas eu conheço alguns crentes de dentro da igreja, que quando você vai conversar com eles,
A palavra que sai da boca deles é essa: rapaz, eu acho que não vai dar certo não. Eu acho que esse negócio aí não é para mim. Eu acho que essa enfermidade aí é para morte, não é para cura não. Eu acho que aquela pessoa lá não tem mais jeito. Palavras que saem da boca de crente. E uma coisa que eu quero que nós possamos aqui entender: Deus trabalha dentro da fé humana. Eis o motivo. Todo mundo tem fé, tanto os de dentro da igreja como aqueles lá de fora. A única diferença é essa: alguns têm mais e outros têm menos. E aqueles que têm mais fé em Deus, é óbvio, eles vão alcançar mais milagres da parte de Deus. Aqueles que têm pouca fé em Deus, eles vão alcançar quase nada de milagres da parte de Deus. Então, se eu colocasse que é melhor ter pouca fé ou muita fé, eu falaria para você: olha, é melhor ter muita fé. Porque algumas pessoas, até mesmo enganadas a respeito de fé, elas começam a pensar que, pastor, a Bíblia fala que nós tivermos uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer um monte, sair de um lugar e ir para o outro lugar. Uma coisa que eu quero que você entenda sobre Deus: Deus nunca, a Bíblia nunca colocou como, vamos dizer assim, se agradou de uma fé pequena de alguém. Não existe na Bíblia alguém, Jesus chegando assim: não, eu me agrado dessa tua pouca fé, eu me agrado. Não existe isso. Até o texto mais usado, que é esse texto da semente de mostarda, muitas pessoas interpretam ele errado. Porque as pessoas falam: se eu tiver uma fé pequenininha eu vou conseguir fazer coisas grandes. Não. Quando a Bíblia fala e comparando a fé como um grão de mostarda, primeiro a Bíblia está fazendo uma referência que a fé ela tem que crescer. Porque a Bíblia também fala que o grão de mostarda ela é uma das menores sementes que existe na natureza. Mas quando ela é plantada, ela se torna uma das maiores árvores que existe. Quando a Bíblia compara, se nós tivermos fé semelhante a um grão de mostarda, a Bíblia não está nos orientando a ter uma fé pequena. Ela está falando assim: olha, a tua fé ela pode ficar pequena, do tamanho de um grão de mostarda, mas ela tem que se tornar uma das maiores árvores que existe na natureza. Ela tem que ser grande a tua fé. Você tem que confiar em Deus. Porque tem pessoas lá fora conquistando coisas na sua vida porque eles creem que Deus ele pode fazer. E uma coisa que Deus honra é a nossa fé. Nós estamos diante de um texto clássico que pode nos ensinar isso. Porque depois que esse centurião, ele chega até Jesus e coloca em Jesus a sua necessidade, ele só fala: Jesus, está acontecendo isso e isso. E ele agora demonstra esse temor e fala: olha, o senhor nem precisa ir lá em casa, mas se o senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Mas se repare agora no final dessa história. Jesus olha para ele e fala assim: então vai e seja feito conforme a tua fé. Aquilo que você crê e acredita vai se realizar. Se eu te perguntasse essa noite, e se Jesus dissesse essas mesmas palavras para você, dissesse assim: olha, hoje só vai acontecer algo, só vai acontecer na tua vida aquilo que você crê e acredita. Quantos sairiam daqui com a família restaurada, transformada? Quantos sairiam daqui com a porta de bênção, de emprego muito grande aberta? Quantos sairiam daqui com a casa já no mundo espiritual realizada? Quantos sairiam daqui? Se hoje só acontecesse aquilo que você crê, porque eu quero ensinar algo para essa igreja essa noite, a você perder a dependência de pessoas, ainda mais de homens. Porque as pessoas elas costumam colocar sua expectativa em homens, e igreja é um dos piores lugares onde as pessoas colocam expectativa em homens, em pessoas. Quando eu falo em colocar expectativa, eu estou falando em pessoas de cima do altar. Porque tem pessoas que hoje vê um profeta, vê um pastor como uma pessoa responsável em atrair a bênção sobre a vida dele. E o que mais existe hoje são pessoas atrás de profecia, de revelação, atrás de uma palavra de um profeta.
E quando nós olhamos na Bíblia, nós entendemos que essa expectativa é errada. Você não deve vir para a igreja com expectativa naquilo que o homem pode fazer para você. É claro que eu dou sim o crédito para aquele que Deus usa, glória a Deus. Mas eu não devo vir para a igreja esperando alguém impor as mãos sobre a minha cabeça e declarar que agora eu vou ser próspero, vou ser curado, vou ser abençoado. Não precisa e não necessita disso. Se você trabalhar e agir com a tua fé dentro de uma igreja, meu irmão, quando tu sair daquela porta para fora, aquilo que eu orei aqui no início, aquilo que Deus preparou e reservou sobre a tua vida, você sai daqui nas tuas mãos, você sai daqui com isso alcançado. Mas é você que tem que colocar essa expectativa em Deus. Uma coisa que eu prego constantemente nessa igreja, baseado no livro dos escritos de Moisés. O Moisés, ele era aquele homem que subia em cima do monte, e o povo de Israel ficava embaixo do monte, esperando Moisés descer, e o Moisés era aquele que tinha a revelação de Deus, que tinha um contato com Deus, e agora ele descia e transmitia para o povo as palavras que Deus queria falar para o povo. Mas entenda algo, isso foi lá na velha aliança, lá em Moisés. O Moisés hoje não está vivo e essa cultura não existe mais. Pastor, essa cultura de ter uma pessoa, como era na antiga aliança, um sumo sacerdote, que entrava dentro do Santo dos Santos, para orar a Deus e fazer sacrifício em relação ao pecado do povo, não existe mais. Quando Jesus ele veio à terra, pisou nessa terra, cumpriu o propósito que deveria cumprir, que é morrer na cruz. Existe uma referência na Bíblia, que algumas pessoas nem sabem por que para estar lá, mas existe uma referência que quando Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, lá dentro do santuário que dividia o lugar santo dos santos, do lugar santo existia um véu, e a Bíblia fala que 3 horas da tarde, ali quando Jesus brama, está consumada, a Bíblia fala, e o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Alguém pode pensar assim, pastor, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, o que isso tem a ver? Uma cortina se rasgou, pastor, mas isso tem um ensinamento para nossas vidas, porque esse véu que se rasgou era o que separava o lugar onde era o Santo dos Santos, e somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar para falar a Deus a respeito do povo. Entendeu? Ele entrava como representante do povo, ele entrava ali para representar o povo, fazer sacrifício para que Deus perdoasse o pecado do povo. Quando a Bíblia faz essa referência que o véu do santuário se rasgou, ela está dizendo assim, olha, não é necessário mais vocês dependerem de uma pessoa para falar comigo e depois vocês ouvirem a minha voz. Em outras palavras, não necessita mais de um sacerdote para ir lá dentro do Santo dos Santos e falar comigo e eu falar com ele e depois ele falar com vocês. Não, como é que é agora? Agora, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, você pode estar no monte, no vale, pode estar onde tiver, se você dobrar o teu joelho e agir de sinceridade e falar com Deus, Deus ele está ali te ouvindo, Deus ele está ali ouvindo a tua oração, Deus ele está ali ouvindo o teu clamor, não existe mais necessidade, expectativa em homens. Agora, todos aqueles que querem, tem o livre acesso à presença de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, comece a depositar a tua expectativa na pessoa certa. Pastor, e quem é a pessoa certa? É Jesus. Ele é a pessoa certa. E esse centurião, ele depositou a fé dele na pessoa certa. E olha que não era alguém de dentro, era alguém de fora. E eu sei que tem pessoas de fora que quando uma enfermidade ela bate na porta dele, primeira coisa que ele faz é correr para Deus.
Agora, dentro da igreja, tem pessoas que quando alguma enfermidade bate na porta, a primeira pessoa que a pessoa corre é para o hospital. Não é errado correr para o hospital, mas eu quero que você entenda porque você é crente, porque você tem um Deus que tudo pode. Então é sim necessário, ainda antes de procurar outros recursos, você procurar Deus. É necessário. O legal é que nesse mesmo capítulo, vem uma história logo subsequente do Pedro. E a Bíblia fala sobre a sogra dele. E a sogra dele tinha uma dor de cabeça que não passava. E foi necessário Jesus ir lá na casa dele e curar a sogra dele. Mas o Pedro era discípulo. O Pedro não era de fora, o Pedro era de dentro. O Pedro andava perto de Jesus. Por que esse Pedro não colocou a mão e repreendeu essa enfermidade? Porque ele não tomou a iniciativa. Teve que Jesus ir lá. Não tinha fé. Aí um cara lá de fora, romano, tem uma fé tão poderosa, que Jesus ele diz: não encontrei uma fé tão grande como a desse homem em Israel. Aí ele começa a dizer assim: olha, no fim dos tempos, virão pessoas do Oriente, do Ocidente, e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E os súditos, aqueles que são do reino, aqueles que são da casa, eles serão mandados para as trevas exteriores. É aquele ensinamento que uma vez eu até vi o Cláudio Duarte, ele brincava com isso, ele falou assim: rapaz, quando nós chegarmos no céu, nós vamos nos surpreender com algumas coisas lá. Primeiro, ele fala, Cláudio Duarte pregando, ele fala assim: primeiro porque eu creio que nós vamos ver pessoas lá no céu, que nós jurávamos que aquelas pessoas não iam para o céu. E ele falou assim: em segundo, nós não vamos ver pessoas lá que nós jurávamos que ia para o céu. Mas é justamente essa referência que aqui Jesus está dando. Olha, pessoas virão de longe, e elas sentarão na mesa, elas serão salvas. E aqueles que estão perto, aqueles que são servos, aqueles que são súditos, pelo fato, uma coisa que eu quero que essa igreja não se acostume, é com o ambiente de igreja. Existe muita gente hoje perdendo de ser abençoado, por quê? Porque se acostumou com o ambiente, ela se acostumou com a estrutura, ela sai da casa dela e vai até a igreja para ser um espectador, assistir algo. A pior coisa é quando você se acostuma com o sobrenatural, porque esse ambiente aqui, ele é um ambiente sobrenatural. Não é um ambiente que você chega e fala assim: rapaz, vai ser assim, assim, assim. É só se você quiser. Porque se você não quiser, nesse ambiente, toda vez que você está aqui, tem algo novo para você. Deus, ele se manifesta e faz algo novo. Porque até mesmo uma coisa que eu vejo na Bíblia é que Deus, ele é Deus do novo. Nós não temos um Deus que não se movimenta, não. O nosso Deus, ele se movimenta, ele trabalha. Então não existe um Deus monótono, ele está fazendo novidade. Um crente que vive uma vida só parada, estagnada, aí no velho, meu irmão, pode ter certeza, ele se acostumou com a estrutura, ele se acostumou com o ambiente. E o interessante é que esses que se acostumam com a estrutura, quando veio um novo convertido derramado no chão, chorando na presença de Deus, eles são os primeiros críticos. Uma coisa que eu sempre entendi é que na presença de Deus, vale mais a pena você se derramar, se quebrantar, buscar realmente a face dele, do que se você se tornar, vamos dizer, aquele crente que as pessoas falam: eu amadureci, pastor. Eu amadureci e agora, pastor, eu sou aquela pessoa meio... Eu fico aqui só observando, pastor, o culto, mas agora eu sou mais maduro, né? Esse negócio de ficar ajoelhado, ficar chorando, ficar clamando, falando em voz alta, isso daí não é mais para mim, pastor.
A coisa que aconteceu na vida dessas pessoas, sabe o que foi? Elas perderam a fé em Deus. Eu quero que, se você pudesse viver toda uma vida na presença de Deus, derramado na presença dele, meu irmão, para ti seria bênção. Existem algumas pessoas que eu até já orei, existia algumas pessoas que eu conheço. Tem uma pessoa muito conhecida da nossa igreja, que é a missionária Dejanira. E quantas vezes eu já orei a Deus pedindo aquilo que aquela mulher tem. Aqueles que já conversaram com ela sabem que quando você começa a conversar e quando o assunto vai para falar de Jesus, os olhos dela enchem-se de lágrimas. E quando ela começa a falar de Jesus, daquilo que Jesus fez na vida dela, ela começa a chorar. E eu acho isso muito poderoso. E eu chego até a orar, Deus, eu já oro, eu oro com constância. Deus, eu quero aquilo que ela tem, eu quero, Deus, esse batismo de lágrimas. Porque eu vou ser bem sincero com você, é melhor você ser quebrantado e derramado do que você ser uma pessoa seca. E é bom quando você olha para alguém que é derramado e quer aquilo que aquela pessoa tem. Isso é não se acostumar com o ambiente, não se acostumar. Porque o ambiente onde nós estamos é sobrenatural. E nós aqui indo para essa palavra, eu quero que você entenda essa noite, em nome de Jesus. Se a tua fé, ela for uma fé grande, porque a fé ela é assim, se você acreditar que Deus ele pode fazer, Deus ele pode fazer. E para Deus fazer algo na tua vida, não precisa de muito sacrifício. Pastor, o que precisa? Apenas uma palavra liberada dele. Apenas uma palavra e os céus se movem, o inferno se move, a porta que está trancada abre, a enfermidade que está atormentando a tua casa vai embora. Meu irmão, uma palavra de Jesus é o suficiente para que o milagre ele aconteça na nossa vida. Uma palavra. Precisa de muita coisa não. Só que aqui, se nós formos aprender com esse centurião, nós poderíamos seguir aqui uma lógica. Primeiro, pastor, eu quero essa palavra de Jesus na minha vida, pastor, eu quero essa palavra. Então vamos seguir aqui a linha do centurião. Primeira coisa que ele fez, ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus, ele foi até a pessoa certa. Porque é Jesus que libera a palavra. Então primeiro não vou no médico não, eu vou para Jesus. Se você for até Jesus, você vai receber uma palavra dele. Pode ter certeza disso. Eu vejo alguns personagens na Bíblia, tem, acho que o livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40, fala a história de um leproso. Um leproso. A Bíblia fala que esse um leproso, quando ele viu Jesus, ele foi até Jesus, entenda isso. Ele foi até Jesus e rogou, ele falou, mestre, me cura, mestre. Eu quero ser curado dessa lepra. E olha que era um leproso. Um homem que, em regra, deveria estar afastado do convívio da sociedade. Era para estar dentro do leprosário. Mas ele decidiu se aproximar de Jesus. E quando ele chega até Jesus, Jesus dá pergunta, o que tu queres? Quer ser purificado da lepra. Aí Jesus olha assim e fala, então, seja então purificado da tua lepra. Jesus lança essa palavra para aquele homem, seja purificado da tua lepra. Vai até os sacerdotes, apresenta a oferta necessária e depois vai para a tua casa e avisa e fala daquilo que Deus fez na tua vida. Mas uma palavra somente, seja purificado. E aquele homem que aos olhos humanos teria a vida destruída por toda ela, ele agora volta para o convívio familiar e a vida dele é restaurada. Pastor, uma palavra somente? Uma palavra somente. Nós estamos diante de um Jesus que uma mulher do fluxo de sangue, ela vai até Jesus, ela rompe a multidão, ela se achega até Jesus. E qual é a expectativa dela? Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela rompe a multidão, tinha uma enfermidade por 12 anos na vida dela, uma hemorragia.
e ela toca na orla de Jesus. Quando ela toca na orla de Jesus, a Bíblia fala, e virtude saiu de Jesus e curou aquela mulher. Jesus olha para a multidão e pergunta, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Ela se apresenta, mestre, foi eu que te toquei. Foi eu que te toquei, mestre. Jesus olha para ela e fala assim, moça, senhora, a tua fé te curou, tá bom? Foi somente ela que te curou. A tua fé. Você está disposto a se aproximar de Jesus para receber essa palavra que Deus ele tem para liberar sobre a tua vida? Você pode dizer amém? Se você se aproximar dele, pode ter certeza, existe uma palavra para a tua vida. Esse centurião que nos ensina outra coisa, ele chegou com humildade. Com humildade. Quando Jesus olha para ele e fala assim, rapaz, eu vou lá, estou indo. Aí ele fala assim, não. Eu não sou digno que o Senhor nem entre debaixo do meu teto. Olha só a humildade desse homem. A Bíblia tem um verso na Bíblia que fala que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Uma coisa que eu quero que você entenda diante de Deus, sempre chegue diante de Deus com humildade. Sempre chegue diante de Deus para se humilhar. Não é à toa que está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não dá para chegar diante de Jesus orgulhoso. Você tem que chegar diante de Jesus com o espírito humilde, quebrantado. Esse centurião entendeu essa regra. Eu até tenho uma autoridade sem homens, mas eu estou diante de um que tem autoridade maior do que eu. Esse daí tem autoridade no céu, na terra e até no inferno ele tem autoridade. Eu vou querer dar uma de doido para cima de Jesus? Não, Jesus. O Senhor que é o cara. É a pregação de João Batista. Todo mundo olha para João Batista, tu é o Messias? Tu é o Elias? Tu é um profeta? Quem tu é, João Batista? Ele fala assim, rapaz, eu só sou a voz que clama no deserto. Eu só vim preparar o caminho. Por quê? Porque depois de mim vai vir um aí, meu irmão, que eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Ele é o cara. E quando ele vier, eu estou batizando com água. Ele vai batizar com o Espírito Santo. Um dos versículos clássicos de João Batista é esse. Que diminua eu e que ele cresça na minha vida. Espírito humilde. Não dá para chegar na presença de Jesus arrogante. Não dá. Ou você chega humilde, quebrantado, ou você não vai receber essa palavra de Jesus. Não vai. É perigoso. Algumas pessoas que usam aquela referência da Bíblia como fazer prova de Deus, mas elas usam essa referência como que enquadrar Deus na parede e dizer assim, Deus, eu vou fazer prova, porque o Senhor é obrigado a fazer isso na minha vida, então faz. Não é dessa forma que faz prova de Deus. Terça-feira nós estávamos ali na igreja, e eu fiquei meio assustado quando uma pessoa chegou e falou para mim assim, pastor, é o seguinte, eu fiz uma prova com Deus, pastor, e eu não sei como alguém pode pensar daquela forma. A pessoa chegou empolgada do encontro e falou assim, pastor, trouxe aqui um visitante, mas eu falei para esse rapaz aqui, se ele não viesse hoje no culto, o meu Deus deixaria de ser Deus e eu não iria mais servir ele. Repete o que tu falou. Não, pastor, a Bíblia fala que nós temos que fazer prova, e eu fiz essa prova. Se esse rapaz não viesse no culto, Deus iria deixar de ser Deus e eu não iria mais servir ele. Eu falei, cara, como é que alguém pode pensar numa coisa dessa? Deus, ele não deixa de ser Deus por nada. Deus, ele sempre será Deus, ele fazendo ou não. E esse tipo de prova não se faz. E depois eu fiquei comentando, falei, rapaz, glória a Deus que o rapaz veio. E o rapaz acho que veio para tu não te desviar. Por quê? Porque essa prova aí não se faz não.
Esse tipo de diálogo aí não existe com Deus, não. Deus é Deus fazendo, Deus é Deus não fazendo. Ele sempre permanecerá sendo Deus. Então, igreja, entenda. Não chegue com espírito arrogante diante de Deus. Chega humilde. Chega quebrantado. Se humilhe na presença desse Deus. E Ele vai te exaltar no tempo certo. Esse centurião sabia dessa regra. Ele chegou humilde na presença de Deus. Então, nós podemos aprender isso com ele. E por último, nós entendemos. Ele tinha fé e depositou a fé dele na pessoa certa, que é Jesus. Essa noite, uma palavra pode ser liberada de Deus sobre a nossa vida e mudar tudo. Mudar completamente tudo. Mas eu quero que as tuas expectativas essa noite estejam somente em Jesus e naquilo que Jesus ele pode fazer sobre a tua vida. Se a tua expectativa hoje estiver em Deus e naquilo que Deus ele pode trazer sobre você, Ele lança uma palavra de mudança sobre a tua vida hoje. E o legal da palavra de Jesus é que anjos têm que obedecer, homens têm que obedecer, até o diabo obedece quando Jesus ele fala uma palavra. Então não existe nada maravilhoso de receber uma palavra de Deus. Não existe. Esse centurião ele ouviu essa palavra, mas porque ele cria que Jesus poderia curar. Vai e seja feita conforme a tua fé. E hoje eu não trago a responsabilidade para pastor, para líder, e eu não trago a responsabilidade nem sobre Deus, mas eu trago a responsabilidade sobre a tua vida. Aquilo que a tua fé alcançar hoje, aonde a tua fé alcançar, que isso seja feito sobre a tua vida hoje, tá bom? Sai desse lugar essa noite com aquilo que Deus Ele tem para você e aquilo onde a tua fé alcança. Se você tiver uma fé grande, você vai alcançar coisas grandes da parte de Deus sobre a tua vida. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.